Bom dia, sexto ano. Uma ótima terça-feira para todo mundo. Hoje eu vou trazer uma aula para vocês sobre números primos e números compostos. A gente já aprendeu sobre como encontrar os divisores de um número. Eu coloquei um exemplo aqui que, se eu não me engano, eu já até fiz em outra aula, que é como encontrar os divisores do número 12. Então, uma dica que eu dei para vocês é, vai fazendo um vezes, que número que dá 12? O próprio 12. Então, a gente já achou dois divisores. 2 vezes 6 dá 12. Agora, 3. 3 vezes que número dá 12? Dá 4. 3 vezes 4, 12. O próximo, eu voltaria aqui em 4 vezes 3. Só que como eu já escrevi 3 vezes 4, é a mesma coisa. Então, eu achei os divisores de 4, eu vou escrever em ordem crescente, são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. A gente diz que os divisores, eles também podem trazer o nome de fatores. Então, aqui, ó, eu posso escrever que o 3 e o 4 são fatores. Fatores ou divisores, certo? Então, isso aqui a gente já sabe. Como encontrar os divisores de qualquer número. Porém, existem alguns números que só possuem dois divisores. Por exemplo, eu vou descobrir o divisor de 2, né? Se você pensar bem, 2 eu só consigo dividir um número 2 por 1 e por ele mesmo. Vou pensar no 3. Quem são os divisores do número 3? O 3, eu só consigo dividir o 3 por 1 e por 3, por ele mesmo. O 4 não, o 4 eu já consigo dividir por 1, por 2 e por 4. O 5, quem são os divisores de 5? O 5 eu só consigo dividir ele por 1 e por 5. O 6 não, o 6 eu consigo dividir por 2, por 3, por 6, por 1. Vou pro próximo, 7. Quem são os divisores de 7? Os divisores de 7, o 7 eu só consigo dividir por 1 e por ele mesmo. Para esses números especiais, números que possuem apenas dois divisores distintos, a gente dá o nome de números primos. Então, esses números aqui, o 2, o 3, o 5, são números primos. E o que são números primos? São números que apresentam apenas dois divisores distintos ou diferentes. Tá vendo? Então, números primos são números que apresentam apenas dois divisores distintos. O número 1 não é primo. Por quê? Observação. O número 1 não é primo. Porque o número 1 não é primo. Por que que o número 1 não é primo? O 1 só dá para dividir por ele mesmo, né? Só que, olha, para ser primo tem que ter dois divisores diferentes. O 1 só tem um divisor, que é ele mesmo. Então, o 1 não é um número primo. Para os outros números que possuem mais de dois divisores, a gente chama de números compostos. Números compostos
são números que apresentam mais de 2 divisores. São chamados de números compostos. Existem infinitos números primos, né? O próximo depois do 7 é o 11, depois vem o 13 e assim por diante. E todo número composto, ele pode ser decomposto em fatores primos. Ou seja, se eu pegar um número composto, eu posso escrever ele como a multiplicação de números primos. Por exemplo, vamos pegar o número 12, que é o número que eu escrevi aqui. Olha, como é que eu posso escrever o número 12? Eu posso escrever o número 12 como sendo 3 vezes 4, 2 vezes 6, tanto faz. Então, ó, eu posso escrever o número 12 como sendo, vou pôr 2 vezes 6, certo? Porém, eu posso escrever o número 6, ó, eu posso escrever o número 6 como 2 vezes 3. Então, eu posso escrever o número 12 como 2 vezes 2 vezes 3. Tá vendo? O número 12 escrito como o produto de números primos ou como fatores primos. Vou fazer outro exemplo. Esse aqui eu acho que eu escrevi em cima, não dá para apagar ali. Vou pegar outro número. Eu vou pegar, pode ser qualquer um. Vou pegar o 20. 20. Olha, como é que eu posso escrever o 20? Olha como é que eu vou fazer, quem sabe fica mais fácil, olha. Eu posso escrever o 20 como 2 vezes 10, certo? Vou pôr o sinal de vezes aqui. 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Se eu fizesse 20 como 4 vezes 5, o resultado final é sempre o mesmo. Não importa como você começa aqui, se você começa com 2 vezes 10, 4 vezes 5, não importa. O 2, eu só consigo escrever o 2 como 2 vezes 1, porque o 2 é primo, então eu vou deixar ele quietinho aqui. O 10, eu posso escrever o 10 como 5 vezes 2. Então, olha, eu cheguei aqui, o 2, um número primo, o 5, um número primo, e o 2, um número primo. Então, eu posso escrever o 20 como 2 vezes 2 vezes 5. Tá vendo? Ou, tem gente que você pode fazer assim também, ó. Começa escrevendo 20 como 2 vezes 10, igual eu escrevi aqui pra vocês, certo? Só que você sabe que o 10 é 2 vezes 5. Então, ó, o 10, você vai transformar ele em 2 vezes 5. Pronto, já tá fatorado o seu número, né? Fatorado, ou seja, ele já está escrito como fatores primos, como a multiplicação de fatores primos. Quando o número é pequeno, é simples, né, fazer essa fatoração. E quando o número for um pouco maior? E se o número for 1.200, por exemplo? Eu fazer assim, vai dar certo? Vai, não tem problema nenhum. Só que eu vou ensinar para vocês um método para fatorar que é muito mais simples. É um método que chama divisões sucessivas. Método das divisões sucessivas. Então, eu vou escrever aqui. Para fatorar um número. Para fatorar um número. Podemos usar
o método das divisões sucessivas, né? Então, por exemplo, presta bem atenção que eu vou fazer diferente do que tá no livro, porque eu acredito que o meu modo é mais fácil e o resultado é o mesmo, é da maneira que eu sempre expliquei. Então, por exemplo, eu quero fatorar. Fatorar significa escrever o número, só que em função da multiplicação de números primos, o número 60. Então, só que, olha, eu sempre vou ter que lembrar a lista dos primos, pelo menos o começo. Ó, que eu fiz aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, depois vem o 11, o 13. Aqui já tá mais do que suficiente. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar e colocar o número que eu quero fatorar aqui e vou fazer uma barra na vertical. E eu vou começar pelo menor primo, que é o 2. 60 dá para dividir por 2? A gente já viu no critério de divisibilidade que dá para dividir porque o 60 é um número par. Então, eu vou pôr aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. 60 dividido por 2 dá 30. Tá vendo? Então, como é que eu achei esse número 30 aqui? Eu fiz 60 dividido por 2. Agora, eu vou aqui, 30, vou no menor primo. 30 dá para dividir por 2? Dá, porque pelo critério de divisibilidade, 30 é par. Então, 30 dividido por 2 dá 15. 15 dá para dividir por 2? Não, porque 15 é ímpar. Então, eu vou passar para o próximo primo, que é o 3. 15 dá para dividir por 3? Sim, porque o 15 tá na tabuada do 3, né? Então, eu vou pôr ele aqui, ó. 15 dividido por 3 dá 5. 5 dá para dividir por 2? Não, porque é ímpar. Dá para dividir por 3? Não, porque não tá na tabuada do 3. Dá para dividir por 5? Dá. 5 dividido por 1 é 5. Então, a gente vai fazer isso até chegar no 1. Então, olha, esses números que a gente encontrou aqui na direita da barrinha vertical são os fatores primos que me mostram o 60 fatorado. Então, eu posso escrever o 60, olha, como multiplicação desses números. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Certo, gente? Difícil fazer a fatoração assim? Eu vou pegar a apostila aqui e tem um exercício de fatoração que eu vou fazer ele com vocês aqui. Fatoração ou decomposição é a mesma coisa, porque eu vi que no enunciado aqui tá escrito decomponha. Então, vou até fazer uma observação aqui, ó. Decomponha ou fatória é a mesma coisa. Então, decomponha ou fatória. É a mesma coisa, certo? O exercício que eu vou fazer, alguns exemplos, ele tá na página 52 e é o exercício 1. E ele diz o seguinte, ele tem vários itens, eu vou fazer só, acho que 3. Eu acho que 3, acho que já é o suficiente para vocês entenderem. Decompõe em fatores primos os números 24, 60, o 60 eu já fiz aqui em cima, o 100, o 20, o 36 e assim por diante. Então, eu vou fazer a alternativa A, que é o número 24. Então, eu vou decompor o número 24. Então, como é que eu faço? Eu escrevo o número 24 aqui, faço a barrinha e eu venho. Sempre o menor primo, que é o 2. 24, eu consigo dividir o 24 por 2? Sim, porque o 24 é par. Então, 24 dividido por 2 dá 12. Eu coloco o resultado aqui embaixo. Agora, eu vou pro 12. 12 dá para dividir por 2? Sim, porque dá 6.
12 dividido por 2, põe o resultado aqui embaixo. 6 continua dando para dividir por 2. Dá 3. 3 eu já não consigo dividir por 2 porque é ímpar. Então, eu vou pro próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 é 1. Então, olha, o 24, ele pode ser escrito como a multiplicação desses fatores. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Essa é a resposta final. É isso que o exercício queria que a gente fizesse. Eu vou fazer mais um e eu vou deixar com vocês o resto do exercício. Vou escolher um número maior. Vou escolher o 390, que é a letra I. Então, tá falando, decomponha em fatores primos o número 390. Então, vamos lá. Eu vou pegar o 390, vou traçar uma barrinha na vertical aqui e vou começar pelo menor primo. 390 dá pra dividir por 2? Dá, porque ele é par, ele termina em 0. Ah, eu não sei fazer a conta, eu vou fazer aqui no cantinho, né? O importante é acertar. 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, para 19, 5, 0, 195. Então, 195. Certo? 195. Já não consigo mais dividir por 2. Então, vou testar o 3. Lembra, para ser divisível por 3, a soma dos 3 dígitos tem que dar um número divisível por 3. 9 mais 1, 10, mais 5, 15. 15 é divisível por 3. Então, eu posso fazer a conta tranquila. Tá vendo? Para isso que servem os critérios de divisibilidade. Se você sabe, você ganha tempo, né? Porque senão você ia ter que fazer a divisão para descobrir se ele era divisível ou não. Então, 6, 12, 18, 5, 0. Então, ó, 195 dividido por 3 dá 65. Agora, 65 não dá por 2, porque o 2 é par. Não dá por 3, porque 6 mais 5 é 11. Como ele termina em 5, então eu vou dividir o 65 por 5. 65 dividido por 5 dá 13. 13. 65 dividido por 5 dá 13. Agora, por 6, 6 não é primo, eu vou para o próximo da lista. Por 7, 7 não dá. 7, 14. Por 11 não dá. Então, vai ser por 13 mesmo. 13 dividido por 13 dá 1. Então, 390 pode ser escrito como 2 vezes 3 vezes 5 vezes 13. Tá vendo? Olha, eu fiz a decomposição em fatores primos, ou a fatoração do número em fatores primos. Agora, eu deixo com vocês o exercício. Agora, vocês vão terminar o exercício 1 da página 52. Tá bom? Depois eu volto com a correção. Bom trabalho!